Assim que você entra no serviço público, existe um período ali de 3 anos que você passa que se chama estágio probatório. É um período em que você vai desenvolver suas atividades ali de forma inicial. Então, alguém vai apresentar para você qual é exatamente a atividade que você precisa desenvolver e tal. Enfim. Existe um decreto aí agora do presidente da República que está para sair. Temos algumas notícias sobre a minuta desse decreto. Minuta é como se fosse um rascunho, né? O texto ali antes de ser o texto publicado oficial da norma, mas enfim, querem mudar algumas normas e algumas regrinhas desse período aí. Será que isso pode impactar na sua vida como novo servidor assim que você conquistar a sua vaga no serviço público? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui, mas antes, se você não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou o seu primo concursado, servidor do INSS há 7 anos e eu quero que você se inscreva aí nesse canal para continuar acompanhando o mundo dos concursos aqui através desse canal, que é sempre muito respeitoso com você, não te ilude com mentiras no serviço público, enfim, e muitas dicas importantes para você conquistar a sua vaga. Então, já deixa a sua inscrição, porque pode ser que eu nunca mais apareça para você aí no YouTube. Vamos lá. Quando você chega, pessoal, como é que foi para mim? Cheguei lá no serviço público, nunca tinha trabalhado na vida, formalmente. Cheguei ali e cara, não sei exatamente o que fazer. Conheço o direito previdenciário, conheço o direito constitucional, administrativo, conheço as matérias ali do meu concurso, mas eu não sei como que é a atividade rotineira aqui no órgão. Então, como que eu fui preparado? Quando eu cheguei, não existia um curso de formação. Foi algo que aconteceu ali em 2022, no concurso do INSS. Você teve um curso de formação, que foi a segunda etapa do concurso. Então, antes de você se tornar efetivamente servidor, você passa por esse curso de formação, que é para te preparar melhor para as suas atividades na prática, tá? Porque o concurso é tudo muito teórico, né? Como funciona no mundo do direito. Mas você não sabe, por exemplo, como analisar um requerimento de um benefício previdenciário, uma aposentadoria. Você não sabe como é que você faz para analisar. Poxa, que sistema que eu consulto? Quais são as informações mais relevantes? Como que eu tomo a decisão aqui no processo? Você não sabe isso. Então você precisa ser preparado. Quando eu cheguei, eu não tinha esse curso de formação. E aí é como acontece na maioria dos órgãos. Você é preparado pelos seus colegas mais experientes. Então você tem que estar contando aí um pouco com a boa vontade dos seus colegas de trabalho. E é comum, às vezes, em um órgão ou outro, definirem uma pessoa, estabelecerem uma pessoa específica que será aquela responsável por te treinar. Tá? Às vezes é uma equipe inteira, às vezes é uma pessoa só, enfim. Então, alguns servidores podem ser designados para fazer isso, só que eles vão te passar ali como é que é o fluxo de trabalho, qual é a atividade que você deve desempenhar. Então, talvez ali no comecinho, como foi comigo, por exemplo, eu sentava do lado ali, colocava a minha cadeira do lado da minha colega e eu ficava vendo como ela atendia o público. Então isso aí já ia me ambientando. Ah, então é assim que atende, esse é o sistema que ela usa. E aí às vezes ela deixava eu dar uns cliques, ela deixava de digitar algumas coisinhas ali. Então, por exemplo, eu ia atualizar o cadastro daquele cidadão ali no sistema. Então ela deixava que eu digitasse as coisas, ela ficava ali do meu lado me supervisionando. Se precisasse pegar algum processo lá no arquivo da agência, ela explicava para mim como é que era, eu ia lá atrás. Então eu começava bem do basicão, até que os meus acessos aos sistemas foram fornecidos e depois de algumas semanas ali. Porque demora, né? Quando você entra, pois você acabou de entrar, então você não tem acesso ainda às coisas, você não tem número de matrícula, então tudo isso você precisa para acessar os sistemas. E aí você fica meio que refém, digamos assim, não como uma coisa negativa necessariamente, mas você fica ali refém disso, né? Que você tem que ficar contando com a ajuda dos seus colegas e tal. É algo muito informal. E o problema que isso aqui pode gerar é que, por não ser um processo formal de preparação para você, por ser algo assim bem solto, você pode ter algumas lacunas ou deficiências na sua forma de aprendizado. Exemplo, existiram alguns pontos, por exemplo, para mim, que eu fui aprendendo, que eu fui vendo alguns colegas fazendo, que não eram exatamente aquilo que estava na norma. Então, assim, as pessoas, os caras mais experientes ali, os colegas mais experientes, eles às vezes davam uma flexibilizada em uma coisinha, em uma norma. E depois eu fui aprender, cara, que não era bem assim, não. Eu não podia fazer determinada coisa que eu tinha aprendido, que eu deveria fazer, entende? Então, o fato de você não ter um processo, uma formação ali formal, é que pode existir essas falhas. Isso faz com que o serviço público, de forma geral, pague por isso. Porque você vai estar sendo preparado de forma inadequada. Então você talvez preste um serviço em algum aspecto inadequado. E não é um interesse nem da administração pública, nem do governo, né, do órgão, e nem do cidadão. Pelo contrário, ele quer ser bem atendido. Ele quer que você tenha conhecimento técnico sobre aquilo que ele está perguntando. Ele quer que você dê a informação adequada para ele, a informação certa que ele está buscando, enfim.
quer que você resolva o problema dele. E você precisa fazer isso tudo de acordo com a ética, de acordo com aquilo que está estabelecido em lei, enfim. Mas aí, pessoal, acontece que a Constituição Federal ela não estabelece regras muito rígidas para esse período do estágio probatório. Então, como que o servidor deve ser avaliado? Porque, veja, o estágio probatório é bem isso que o nome fala, é um estágio para te provar, para ver se você está bem, para ver se você é um bom servidor. Imagina aquele cara que chega no serviço público e, pô, o cara conhece muito de direito, passou no concurso na posição massa e tal, só que o cara não sabe trabalhar. Ele não sabe se relacionar com as pessoas, ele não atende bem o cidadão chega, ele xinga o cidadão, ele trata de todo jeito com ignorância, achando que agora, beleza, o cara chegou no serviço público, ele pode tratar tudo da maneira que ele quiser, porque agora ele não sai mais do serviço público. Não é bem assim, é justamente por isso que existe o estágio probatório. Porque se você for um servidor ruim, se for um cara ruim, você é mandado embora depois de 3 anos. Porque você simplesmente não é bom no trabalho, entende? Então, só que assim, não existem leis, não existe na Constituição como avaliar se você é bom no trabalho ou não. Tá? Não existem essas normas assim, é tudo muito genérico, muito geralzão assim. Só que o que a Constituição fala? Esse período de estágio probatório é 3 anos. Então, dentro de 3 anos, você estará sendo avaliado de forma especial para ver se você continua no cargo ou se você vai ser mandado embora no final. É muito difícil, na prática, uma pessoa ser mandada embora. Porque pensa, o cara passar por um processo seletivo tão difícil quanto o concurso público, para depois entrar e não ser bom no trabalho, normalmente o cara vai se dedicar para aprender de fato, fazer um trabalho legal. Só que aí, enfim, esse decreto aí aparece para poder trazer algumas regras específicas. O que a gente sabe sobre decreto? Sobre esse decreto, vou compartilhar aqui essa tela com você. Eu estou aqui na folha dirigida e ele tem essa matéria aqui que é assim, ó. Concursos federais, decreto sobre estágio probatório está pronto. Então a minuta com detalhes sobre estágio probatório dos aprovados em concursos federais está pronta. E aí tem alguns detalhes aqui que a folha dirigida teve acesso adiantado a esse documento. E aí a ministra Esther Dweck, ela diz aqui, ó, vamos publicar em breve um decreto sobre o estágio probatório. Tirando o prazo, praticamente não tem nada definido em lei. Então é isso que eu falei para você, essas regras de como que a avaliação do servidor vai se dar e tal, não tem muito isso. Aí ela diz, vamos fazer o estágio probatório ser um período de entrada do servidor, recepção e da avaliação das pessoas. Então esse período aqui de entrada e de recepção, pessoal, isso é muito relevante, porque é justamente aqui que você vai ser apresentado para aquelas atividades que você ainda não conhece. Então, como eu falei, por exemplo, no meu caso, eu conhecia direito previdenciário, sabia tudo de acordo com a lei. Mas como é que o trabalho funciona ali dentro? Como que é a tramitação de um processo? Como que é o atendimento ao público? Eu não sabia. Então, isso aqui é muito importante, porque você vai ser recebido, recepcionado, ambientado ali naquele novo serviço seu. E aí, pessoal, o que o estágio probatório deve trazer aí, ó? Deve promover o acolhimento do servidor, monitorar regularmente o desempenho dele, dar retorno contínuo e de forma estruturada. Então eu preciso mostrar para aquele servidor se ele está indo bem ou se ele não está indo bem. Eu preciso dar um feedback para ele que ele consiga melhorar ao longo do tempo. Indicar instrumento de planejamento as necessidades de desenvolvimento do servidor e incentivar a sua participação. Então, por exemplo, olha, você precisa aprender como lidar com as pessoas melhor, como atender melhor. Então, olha, tem um curso aqui específico para você que você pode fazer para poder melhorar esse aspecto aí do seu trabalho, entende? Enfim, tem alguns outros aspectos aqui. Mais uma coisa que eu gostaria de mencionar com vocês, especificamente, é isso aqui, ó. Isso aqui já é algo mais concreto que o decreto vai trazer. A avaliação de desempenho será composta por 3 ciclos. A avaliação de desempenho no estágio probatório será composta por 3 ciclos avaliativos, sendo eles após 12 meses. Então, o cara passou por um ano ali no trabalho dele, ele vai passar por uma avaliação. Não necessariamente uma prova, tá, gente? 24 meses, então depois de 2 anos, né? Passou mais um ano da avaliação, ele faz outra. E depois de 32 meses do começo, né? Então, ele faz ali uma primeira depois de um ano, depois de 2 anos outra, e com 32 meses, uma terceira, contados a partir do início do efetivo exercício do cargo. Aqui, por que aqui não é 36 meses? Porque 36 meses o estágio do cara já acabou, então tem que avaliar ele um pouquinho antes do estágio probatório terminar, para que eu consiga dar a decisão no final do estágio probatório, se esse cara se mantém no serviço público ou se ele vai sair porque ele é ruim. E aí aqui, ó, a pontuação máxima em cada ciclo será de 100 pontos e o cara tem que ter uma média de 85 pontos no final desses 3 aqui. E aí o que será avaliado aqui nesse período? Existem algumas coisas, pessoal, que são importantes, inclusive a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, diz que o estágio probatório precisará medir a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do novo servidor. Então, tudo isso aqui precisará estar abarcado nesse período de estágio probatório.
Só que aqui uma novidade também é que a INAP, a Escola Nacional, não é bem uma novidade, mas tá. A Escola Nacional de Administração Pública vai desenvolver aí um programa de desenvolvimento inicial aos servidores aprovados em concursos federais durante o período de estágio probatório. Eu imagino que isso aqui seja algo similar ao que acontece no INSS, porque quando eu entrei, eu tinha alguns cursos que eram online. Então, tipo assim, alguns vídeos ou material em PDF, algumas coisas que eu precisaria estudar, e eu fazia aqueles cursos ali e eu teria que fazer dentro do período de estágio probatório, entende? Então, eu precisava terminar aqueles cursos ali. Qual é o intuito daqueles cursos? É justamente me preparar. Então, eu tinha um curso a respeito de ética, eu tinha um curso a respeito de plano previdenciário, para eu saber como que ia ser minha relação previdenciária com o Estado, agora que eu era um novo servidor. Tinham cursos que me ajudavam a atender melhor o público, a aprender sobre gestão. Então, diversas coisas assim para agregar naquele período meu ali. Só que qual que é o problema? Eu ficava muito solto, não tinha uma avaliação sobre como eu estava lidando com aqueles cursos, entende? Era algo muito solto. Ah, você fez o curso? Fez, beleza. Entendeu? Então aqui, aparentemente, você vai ter um acompanhamento maior e um programa específico desenvolvido para o novo servidor no estágio probatório, com base nisso aqui, ó. Organização da Administração Pública Federal. Então, como é que a administração pública funciona? Você que é novo servidor, você faz parte da administração, você precisa entender como tudo funciona aqui dentro. Integridade e ética no serviço público, organização do Estado Democrático de Direito no Brasil, foco no cidadão. Então, eu preciso resolver o problema que aquele cidadão ali está buscando no serviço público. Se o cara buscou o serviço público, ele tem alguma coisa para ele resolver. Letramento digital, que é a interação com o texto, comunicação no mundo digital, gestão do conhecimento e comunicação, enfim. No final das contas, pessoal, será que esse decreto é válido? Será que é bom? Será que traz benefício? Ou será que tem coisa aqui que a gente precisa ficar atento? Veja, o governo não é amigo. O governo nunca é amigo. Então, eu sempre olho para mudanças, assim, principalmente no serviço público, que é o nosso meio aqui, né? Serviço público, concursos, enfim. Eu olho com desconfiança. Ao mesmo tempo, me parece uma boa medida, tá? Para ter certeza, a gente precisa ver o texto do decreto. Quando esse decreto for publicado, a gente vem aqui no canal, faz uma análise do texto e vê se as medidas são positivas ou negativas. Mas na prática, eu vejo aqui uma preocupação do governo em preparar melhor o cidadão, porque se o serviço público, aliás, se o servidor não é bem preparado, o serviço público não será de qualidade. Então, aquela pessoa que for buscar um atendimento ali, talvez ela tenha um atendimento com uma pessoa que é rude, não sabe tratar, não sabe ouvir o problema do outro, não tem conhecimento técnico, não tem ética no trabalho, entende? Então, se você não preparar bem o servidor, inclusive sempre foi uma queixa ali dentro do INSS, por exemplo, os novos servidores falam, cara, a gente fica muito solto, a gente não sabe assim, não tem um curso para preparar a gente bem. Depois de 6 meses que eu estava ali no trabalho, 6 para 7 meses, chamaram a gente para fazer um treinamento ali numa cidade, que foi um período de 5 dias, que a gente ficou segunda a sexta, ouvindo palestras e tendo cursos ali rápidos, mas é algo muito superficial e depois de já 7 meses de trabalho. Então, o ideal é que você chegue já com esse suporte para te ambientar direito, para que você saiba desenvolver um trabalho ali com qualidade desde o começo, tá? Então, me aparenta ser algo muito positivo. Vamos esperar aí, de fato, a norma sair para a gente avaliar cada coisinha que terá sido alterado aí ou incluído pelo governo. Mas eu quero saber a sua posição. Você tem boas expectativas quanto a isso? Parece para você uma boa medida? Deixe nos comentários para a gente discutir. Se você foi, de certa forma, se trouxe algum benefício para você esse vídeo de alguma forma, trouxe alguma informação legal, deixa o seu like aí para apoiar o canal e a gente continua aqui com outros vídeos para ajudar você a se tornar um servidor público. Um grande abraço para você e até mais.